Tem um delayzinho até abrir o YouTube aqui. Olá, boa noite quem nos ouve. Eu sou Maria Letícia, sou médica legista e estou vereadora na cidade de Curitiba. Hoje a gente vai tratar de um tema muito legal, que é inclusão digital. Todo mundo certamente sabe do que se trata, principalmente agora na pandemia, o tema veio muito forte, mas não só na pandemia, a questão também das eleições de 2018, que trataram questões relativas a fake news, por exemplo, e que usaram muito as questões de internet, comunicação, etc. Eu tenho aqui os meus especialistas presentes, que eu vou pedir que se apresentem, e vou pedir por ordem democraticamente alfabética. Eu convido a Ana, então, a Ana Viana, a se apresentar. Boa noite, Ana. Boa noite, vereadora, tudo bem? Boa noite a todas e a todos que nos escutam. Primeiramente, eu queria agradecer a vereadora mais uma vez pelo convite para estar aqui falando. Eu fico sempre muito honrada de estar aqui. E hoje, ainda mais que estou do lado de colegas e pessoas que eu gosto muito, que sabem bastante do assunto. Então, para mim, vai ser um ambiente super legal, uma conversa muito interessante, até porque é relativo ao tema da minha pesquisa agora de doutorado. Então, eu sou doutoranda em Direito de Estado na Universidade Federal do Paraná, e estou fazendo aqui na França meu doutorado sanduíche, e estou estudando sobre direito digital, desigualdade digital, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Obrigada, Ana. Fábio Santos. Bom, boa noite para todos, boa noite para vocês aí, né? Que para mim ainda é finalzinho de tarde. Queria agradecer o convite, vereadora, e também a nossa amiga Letícia, que está aí nos bastidores nos escutando. Agradecer pela oportunidade de estar falando com um público tão seleto, né? E com amigos de coração, assim, de tanto tempo, a Ana e o Lucas. Eu sou doutorando em Direito Econômico pela PUC aí do Rio Grande do Sul, e sou mestre também pela PUC do Rio Grande do Sul, e hoje sou procurador do estado de Rondônia, aqui no norte do nosso Brasil. Dentro da Procuradoria, eu coordeno a área de desenvolvimento de software, eu atuo na área finalística de dívida ativa, mas coordeno também a área de desenvolvimento de software e planejamento de tecnologia da informação da PGE. E estou muito feliz em estar aqui debatendo esse assunto que me é muito caro. Obrigada, Fábio. João, por favor. Boa noite a todas e todas. Muito obrigado pelo convite, vereadora. Também estendo meu agradecimento à Letícia. É um prazer estar aqui ao lado de vocês para conversar sobre esse tema tão importante. Meu nome completo é João Vitor Archegas, eu sou bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná e mestre em Direito pela Universidade de Harvard, onde eu me especializei em Direito Digital e Direito Constitucional Comparado. Obrigada, João. Lucas, por favor. Boa noite a todos e a todas. Assim como os demais, eu também agradeço à vereadora pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês, conversando com amigos queridos da academia. Assim como o João, eu também sou bacharel em Direito pela Federal do Paraná e sou mestre em Direito pela PUC do Paraná. Eu estudei a regulação do streaming audiovisual na minha dissertação e agora também venho encaminhando, continuando os estudos, né, no Direito Digital, e tenho por certo que essa discussão será muito interessante, muito importante para quem está assistindo e para a continuação do debate. Também sou assessor técnico na Secretaria da Fazenda do Estado, e essas são as minhas credenciais. Obrigado. Muito obrigada, Lucas. Mariana. Boa noite, todo mundo. Também gostaria de agradecer à vereadora Maria Letícia, parabenizar, né, pelos debates que o mandato tem promovido, são muito bons. Parabenizar não só a vereadora, mas toda a equipe do mandato, que eu sei que é composta por mulheres incríveis, então, parabenizar essa iniciativa. Meu nome é Mariana, eu sou coordenadora de uma ONG que se chama Instituto Democracia Popular, que trabalha principalmente com questões urbanas e saúde e direito dos trabalhadores. E eu também sou doutoranda em políticas públicas. Minha formação é do direito, mas hoje eu estou desenvolvendo estudos na área de políticas públicas mesmo. Obrigada. Eu vou começar perguntando a primeira pergunta será feita à Ana, mas
Veja só, é um tema que todos dominam, então, se alguém quiser também manifestar opinião, não vejo problema nenhum. Ana, a gente teve, no início dessa pandemia, um importante debate sobre esse assunto que a gente vai tratar hoje, né? A pandemia, de uma forma ou outra, ela escandalizou essa questão em relação ao digital, à inclusão digital. Então, o caso é, por exemplo, o auxílio emergencial, com a necessidade de uma inscrição feita lá por aplicativo no celular, demonstrou claramente que nós temos um grande problema estrutural no país. Como é que você vê isso? Bom, então, vereadora, é um tema realmente bastante sensível falar sobre isso, e primeiro a gente tem que pensar que sim, é louvável a iniciativa de se buscar mecanismos digitais, né, e se utilizar, então, de qualquer tipo de mecanismo digital para tentar ajudar e colaborar nesses momentos de pandemia, o que tem sido feito em diversos países, mas é importante também que a gente analise e verifique qual que é a situação e realidade de cada país. Então, não adianta, muitas vezes, a gente querer aplicar determinadas políticas que não condizem com a situação, com o cenário que é colocado. Então, no caso do Brasil, embora a gente tenha aí um relato de que tenha 70% da população que seja conectada à internet, esse número é um número que ele camufla uma desigualdade muito, muito importante. Há, na realidade, uma elite digital no Brasil, e o próprio IBGE, ele diz que praticamente metade da população baixa renda não acessa a internet. Então, se a gente tem metade da população baixa renda que não acessa a internet, de que maneira que a gente vai estabelecer um aplicativo para ajudar no caso do auxílio emergencial, porque é justamente para essa camada da população. Então, essa é a primeira questão que deveria ter sido observada no momento de aplicar essa política pública. Além disso, a gente tem uma significativa parcela da população, 28% da população com mais de 60 anos que usa internet, que também é uma outra parcela da população que utiliza. E o que isso acaba acontecendo? Então, as pessoas, elas tinham essa possibilidade, porque o que foi passado era uma ideia de eficiência e eficácia para que as pessoas na própria casa pudessem baixar o aplicativo e não precisassem se deslocar, mas, no final das contas, o que a gente viu foi uma fila muito grande na Caixa Econômica Federal para obter o auxílio, porque as pessoas não conseguiam acessar, não tinham condições de acessar, então elas enfrentavam a fila na Caixa Econômica, muitas vezes sem respeitar as barreiras que deveriam ser respeitadas, e isso, na realidade, ao invés de ajudar, acabou mais atrapalhando. Então, o que a gente vê que, muitas vezes, se uma política pública ela não é utilizada de acordo com uma realidade do que a gente tem, ao invés dela ser eficaz, ela acaba sendo justamente o seu oposto. Então, aproveitando isso, Ana, que você coloca da dificuldade do acesso que as pessoas têm, eu perguntaria, então, para o Fábio, que é procurador no estado de Rondônia, exatamente isso. Como é que ficariam as pessoas que não têm acesso à internet e as outras oportunidades por conta disso? Quer dizer, a gente, em tese, a administração pública tende a trazer um maior cumprimento dos direitos sociais do cidadão. Como é que fica isso, então? Essa é uma realidade, como a Ana bem falou, que tem uma interação. A tecnologia é uma ferramenta que a modernidade nos trouxe, né, a contemporaneidade nos trouxe, e ela tem uma interação com todas as ferramentas que já existiam na sociedade. E o Estado é uma delas, uma dessas ferramentas que a tecnologia, as inovações tecnológicas interagem, e de maneira grave. A gente vê muito, já há mais de uma década, essa interação muito corrente, muito já avançada, principalmente na administração fiscal. A grande parte das secretarias de Fazenda, de Finanças, dos estados e municípios já tem um alto nível de informatização, ou um nível de informatização razoavelmente adequado para 2020. Agora, existem outros serviços, e aí é onde a coisa é um pouco mais sensível, em que há uma interação, uma necessidade de interação maior com a sociedade. Tem um microdado muito importante dos dados que a Ana falou, que é relativo ao motivo pelo qual as pessoas não utilizam as ferramentas tecnológicas, né? Internet, smartphones
em geral. Tem 2 dados que são muito importantes. Primeiro, a incapacidade de acesso, porque os planos são planos muito restritos, então é aqueles planos que é só para o WhatsApp ou só para redes sociais, em que então há um acesso bem canalizado para determinadas formas de consumo da internet enquanto produto. E nós temos ainda uma outra realidade de muitas pessoas que simplesmente não têm habilidade de lidar com as ferramentas tecnológicas, né? Não tem treinamento, porque eu acho que a gente vive numa bolha, né, que a gente acaba enxergando o mundo a partir da lente da bolha que a gente vive. A gente acaba naturalizando ver uma criança com iPad ou uma pessoa com smartphone e acha que quem não está nessa realidade, na verdade, está fora do natural e do normal, quando no Brasil os dados mostram é justamente o contrário. É muito mais comum ter pessoas que não têm tanta habilidade para lidar com ferramentas tecnológicas tão avançadas do que pessoas que têm a familiaridade que talvez nós tenhamos com isso. Só complementando então, Fábio, eu tenho dado, eu acabei não contando ali na primeira parte, mas complementando o que você disse, então a própria pesquisa do IBGE, ele diz que o motivo principal, então, do não acesso nas classes D e E, 29%, é com relação ao custo. E para as pessoas que têm uma renda familiar de até um salário mínimo é 31%. Então, veja que o número é extremamente elevado dessas pessoas que não têm condições de pagar pela internet. E o acesso à internet também, ele tem uma diferença entre um acesso que é por meio de um smartphone, e por meio de um acesso que é pelo computador, que é um acesso mais substancial, né? A pessoa tem uma capacidade maior aí de interagir quando é pelo computador. E aí, se a gente fizer o casamento justamente desses dados com o restante da realidade brasileira, a gente vai inferir, embora eu acho que não tenha pesquisas específicas sobre isso, que essa parcela é justamente a parcela da população que mais precisa do Estado, da administração pública, Não, com certeza. Com certeza. Daí isso me faz pensar na questão da inclusão que as tecnologias deveriam trazer, pelo menos na universidade. Eu pergunto para a Mariana, assim, né, que faz parte do Instituto da Democracia Popular, que trabalha com essa questão do direito à cidade, à moradia. Como é que você vê isso? Essas pessoas que já sofrem de tanta vulnerabilidade, que têm dificuldade de acessar a tecnologia, como é que elas se relacionam, então, por conta disso, com as cidades? Elas buscam isso, mas a tecnologia, às vezes, não está acessível, Mariana. Como é que você vê isso? Então, eu acho que tem um olhar que a gente sempre tem que ter para toda discussão sobre política pública e de acesso, que é o olhar espacial. A Ana comentou no início, pensar numa política para a Suécia e para o Brasil é totalmente diferente. E da mesma forma, pensar em uma política para o Paraná, ou para o Amazonas, para Curitiba ou para Fortaleza é diferente. E aqui em Curitiba, pensar para o Batel e pensar para São Miguel, por exemplo, também tem diferenças. A gente pode sempre olhar com esse olhar espacial para pensar como que o acesso à tecnologia, o acesso digital se dá. Então, nessas áreas que a gente tem, existe já esse dado da desigualdade, que ela é distribuída no território de uma determinada forma, isso também se reflete quando a gente está falando do acesso digital, né? Então, um exemplo, por exemplo, a gente acompanhou durante mais no começo da pandemia, assim que foi liberado o auxílio emergencial, a gente auxiliou alguns cadastros de início, né? Então, de 100 famílias que a gente auxiliou a fazer o cadastro, 30% tiveram negativas. Então, existe uma dimensão também da desigualdade que não diz respeito só ao fato da pessoa ter o acesso a uma rede e um celular, porque as pessoas têm, mas elas têm experiências de internet completamente diferentes. A maioria das pessoas tem um smartphone e elas vão acessar o WhatsApp, então elas não vão navegar propriamente na rede. E tem uma outra dimensão também da internet, que é a linguagem. Então, no cadastro, o que a gente viu? A pessoa conseguia acessar o cadastro, só que ela tem uma dificuldade de preenchimento daquelas informações. Se você vai para um balcão de uma repartição pública e tem que preencher um cadastro, você provavelmente vai perguntar para o funcionário que está ali alguma orientação de como você faz. O que aconteceu quando a gente vai lidar com a internet é que a pessoa está sozinha, você não tem esse olhar, você não tem uma interação. Então, aquilo lá
falta esse auxílio, né? A gente tem que ter um olhar de cuidado, considerando que não é só uma questão de acesso do ponto de vista de ter a tecnologia, ter a rede, mas todas as questões de linguagem que estão implicadas na internet também. Mariana, posso complementar? Que Claro, Ana. Para fazer um complemento, mas é exatamente isso, porque quando se fala em acesso digital, as pessoas pensam, acesso digital, então vamos colocar um computador aqui para a pessoa, um telefone para a pessoa e pronto, já está tudo resolvido. E não é isso, né? Não adianta só colocar isso. E a Mariana, que brilhantemente está trabalhando com isso de frente, consegue explicar de uma maneira bem prática como isso é insuficiente também, né? Com certeza, gente. Os problemas acabam surgindo a partir disso, né? Vira uma bola de neve, assim. Mas eu queria perguntar agora sobre um assunto que chama fake news. João, eu sei que você esteve estudando essa questão da fake news nas redes sociais. Deixa eu perguntar, vocês assistiram aquele documentário Privacidade Hackeada? Coisa impressionante, né? Foi feito depois de 2018, das eleições de 2018, e, enfim, revelou todo um bastidor entre direita e esquerda, envolveu o Zuckerberg, toda aquela situação. Então, fake news é um negócio que está muito na nossa mídia, está no nosso dia a dia. O nosso presidente, em tese, enfrenta lá uma investigação numa CPI que trata da fake news. Eu queria perguntar para o João, que estudou isso, como é que fica essa questão no que diz respeito às condições reais para termos uma democracia saudável. E daí, lembrando que a gente vai ter eleição esse ano, como é que você avalia as condições de igualdade entre os candidatos? O que eu percebo em relação a esse tema é que as pessoas elas ainda não compreendem como realmente funciona a economia das redes sociais, né? E por qual motivo as informações falsas elas se espalham com tanta eficiência e com tanta facilidade. Porque para garantir uma democracia saudável, né, como você disse, com condições de igualdade entre os candidatos, antes a gente precisa dar um passo atrás e entender quais são os mecanismos por trás de tanta desinformação em plataformas como o Facebook e o Twitter. Quando essas plataformas elas foram criadas, havia uma expectativa de que elas conectariam o mundo todo, que elas fomentariam relações democráticas, amplificando a liberdade de expressão na internet, né? E, de fato, até certa medida, isso realmente aconteceu. Em 2011, a gente presenciou a Primavera Árabe, por exemplo, né? E muitos acreditavam que a democracia ela finalmente se instalaria no Oriente Médio. E os resultados, infelizmente, como a gente sabe, não foram os esperados, né? Embora alguns regimes autoritários, de fato, tenham sucumbido na região, um breve período de democratização ele foi logo sucedido por mais repressão e autoritarismo. De lá para cá, o que a gente pode dizer, e o que eu percebo, é que as redes sociais elas foram domadas por regimes autoritários, né? Em outras palavras, eles aprenderam a jogar o jogo das redes sociais. Então, essas plataformas que deveriam conectar as pessoas de todo o mundo e promover a liberdade, principalmente a liberdade de expressão, elas começaram a ser usadas por governos autoritários para espalhar desinformação, gerar confusão, acirrar tensões étnicas e raciais, promover polarização política e assim por diante. O problema é que essas plataformas elas demoraram muito para se dar conta do que estava acontecendo, né? Muito em razão do fato de que eles acreditavam e ainda acreditam até certa medida que eles são parte da solução e não do problema, né? Então, eles demoraram muito para a ficha cair. Mas a verdade, eu acho que esse é o ponto central que eu venho percebendo nos últimos meses de estudo, é que tudo isso só é possível porque a própria estrutura dessas plataformas amplifica informações falsas em detrimento das informações verdadeiras, né? Para entender isso, a gente precisa compreender a economia dessas plataformas. Como muitos sabem, essas empresas elas ganham dinheiro vendendo espaços para anúncios e propagandas, né? Então, é mais interessante você hoje anunciar o seu produto no Facebook do que na Rede Globo, porque você pode selecionar o seu público-alvo com mais eficiência. Mas para que isso aconteça, o Facebook ele precisa coletar informações sobre os usuários, né? Para saber exatamente quais são os interesses de cada um. Então, quanto mais dados coletados no Facebook, mais eficiente é o anúncio e, consequentemente, mais lucro a empresa vai ter, né? Então, o Facebook ele tem um incentivo econômico para coletar informações em escala cada vez maior. E ele faz isso mantendo as pessoas online, né? Mantendo o público engajado.
Então, é aí que essas informações falsas, as fake news, entram, né? Por uma questão estritamente psicológica. É mais prazeroso para o usuário ele ler uma notícia que confirma a sua pré-compreensão de mundo do que uma notícia que desafia a sua pré-compreensão de mundo. Então, com o passar do tempo, o algoritmo do Facebook, aquela fórmula matemática que decide qual conteúdo vai ser apresentado ao usuário, ela se deu conta de que a veracidade da informação não importa. O que importa é que se as pessoas vão concordar ou não com essa informação, porque é isso que mantém essas pessoas online, né? Então, quando a gente compreende essa economia das redes sociais, a gente consegue pensar em soluções, né? Uma solução, por exemplo, limitar o alcance de notícias falsas, garantir que o alcance das mensagens dos candidatos em época eleitoral não seja distorcido pelo algoritmo do Facebook, reestruturar o design dessas redes sociais, exigir algum tipo de identificação para além do endereço do e-mail, né, para evitar contas falsas e assim por diante. Interessante isso, porque daí a gente tem que pensar assim, né? Qual é o direito ou o poder do governo em usar essas prerrogativas de suprimir a privacidade ou a liberdade das pessoas, mesmo que seja nas redes sociais. Eu pergunto para a Ana, né? Porque eu sei que a Ana pesquisa sobre a questão da vigilância digital, publica um artigo sobre isso, Ana. Como é que você vê isso? Bom, eu só queria fazer um comentário, eu estou fazendo um comentário de todos, já estou pensando que eu vou me segurar aqui, que eu concordo com tudo que o João falou, mas eu fico pensando no que você acredita, não sei se você acredita, mas você fala na benevolência das grandes plataformas, e eu não consigo pensar nas grandes plataformas assim, dessa maneira, sabe? Eu tenho uma visão um pouco mais pessimista com relação a eu estudei elas. nos Estados Unidos, né? Pois eu sou uma França, eu acho que é isso. Você está aí do lado das tecno-oligarquias, eu não, estou aqui na Europa, então a gente tem aqui uma outra visão. Então, talvez seja isso mesmo, uma diferença de literatura. Bom, voltando então à tua pergunta, vereadora, a questão da vigilância também é algo que a gente consegue ver ainda com maior grandeza em tempos de pandemia, né? Porque se a gente já tinha um rastreamento e uma vigilância meio que onipresente, isso se intensificou com as novas com a pandemia, que, né, os governos então puderam fazer uso das novas tecnologias para exercer uma vigilância, claro, por meio de uma prerrogativa para utilizar aí um controle sanitário. Então, era justamente para garantir um direito maior, que é o controle de saúde da população. Então, vamos restringir direitos das pessoas, que são os direitos de liberdade. Então, cada país vai atuar de uma determinada maneira, uns restringindo mais, outros restringindo menos. Aí no Brasil a gente tem uma situação, aqui na França, onde eu estou agora, foi uma outra situação. Na China, por exemplo, que é o exemplo assim mais pesado, que foi determinado, então, o fechamento de todas as pessoas, mas as pessoas eram obrigadas a baixar um aplicativo que se chama L-Play. Então, é uma obrigação delas se registrarem nesse aplicativo, porque lá ele já tem todo um sistema de crédito em que as pessoas elas se cadastram e tem essa vinculação do governo até com as próprias compras que elas fazem, né? Uma relação muito grande entre o governo e as grandes empresas lá, Alibaba. Então foi muito fácil para a China baixou esse programa e a partir do momento que você preenchia esse cadastro, você recebia um QR Code com uma cor. Então, se você era cor verde, você podia andar na rua de forma livre. Se você recebia o QR Code vermelho, você não podia sair na rua, tinha que ficar em quarentena. E se você recebia um QR Code laranja, que era o fato de você estar perto de alguém ou próximo de alguém que teve o Covid, aí você também teria que ficar em casa. E isso não se restringia apenas a você não poder pegar um metrô ou não pegar um ônibus. Tinha locais lá na China em que você, para poder entrar num restaurante, você precisava apresentar esse QR Code. Então, isso é uma demonstração um pouco mais agressiva, digamos, da vigilância, mas isso acontece também o exercício da vigilância acabou acontecendo em diversos outros estados. E isso faz com que se questione os limites do Estado
na sua própria atuação, até que ponto que ele pode atuar ou não. E realmente é um limiar muito sensível, até que ponto que um Estado pode entrar, porque você está diante de um direito de liberdade do cidadão, né? Então, são duas questões importantes. A primeira, se eu estou usando todos os dados das pessoas, aqui a gente teve experiência do Instituto de Geografia, que eles quiseram usar para fazer um rastreamento geográfico, né? E era a ideia de usar limitado à pandemia. Mas se sabe que os dados que são resgatados, eles podem ser utilizados posteriormente para outras questões. E uso mais uma vez o exemplo da China. Na China, o próprio Aliplay, todos os dados que estavam sendo resgatados pela pandemia, eles já estavam sendo compartilhados com a polícia local, né? Então, diz que vai ser usado para uma finalidade, mas a finalidade realmente do que ela vai ser usada depois a gente não sabe, pode ser para qualquer coisa. Então, esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto é que, por conta desse sistema de vigilância, a gente pode ter limitado a nossa própria ação. Então, se eu vou dar o exemplo da França. Na França, a gente teve o aplicativo Stop Covid. Aqui não era obrigatório você se cadastrar nesse aplicativo, mas se você se cadastra nesse aplicativo, você vai ter benefícios. Então, você vai poder, se você tiver qualquer... Acho que a Ana congelou um pouquinho, vamos aguardar. Baixar o aplicativo para entrar nele para ter esse benefício. Então, de certa forma, isso acaba moldando o nosso próprio comportamento. E esses são os grandes questionamentos que acabam surgindo desses momentos de vigilância. Isso é tão preocupante, né? Porque às vezes o indivíduo não quer se adequar, não quer fazer parte desse sistema assim. A gente teve aqui uma experiência em alguns comércios locais que o indivíduo não queria nem que visse a temperatura dele. Ele não queria se submeter, quer dizer, uma determinação da saúde pública, e ele não queria. Houve, inclusive, morte por conta disso. A gente discute também a questão da identificação facial, né? Quer dizer, como é que a gente vai negociar isso tudo, tirando direitos do indivíduo, dando mais controle ao Estado? É uma questão muito delicada mesmo, assim. Eu lembro que tudo isso, né, no escopo desse tema, assim, eu lembro que, por exemplo, a fake news derrubou o ministro. Vamos falar da Theresa May. O Boris Johnson se elegeu nessa pauta de fake news também, né? Então, a gente vê uma polarização direita e esquerda, aqui no Brasil também. Houve essa polarização, hoje o nosso presidente responde até por essas questões, porque eles conseguiram criar tanta polarização que era a escolha entre um fascista e um professor. Em quem você escolhe? E essa polarização acabou induzindo as pessoas, de alguma forma, a fazer uma escolha que hoje nós vemos que foi bastante questionável, assim. Então, eu fico preocupada em relação a isso. Assim. Todos nós temos experiência, né, com a questão digital. A pandemia nos trouxe para esse desafio também. E por conta disso, eu queria saber, então, do Fábio, que é procurador do Estado de Rondônia, ele tem as duas experiências, né? Ele é professor e utiliza a via online para suas aulas. Ele é aluno também, porque ele faz doutorado na PUC, então ele recebe as informações. Eu sei que ele também gravou um vídeo recentemente que trata dessa questão da qualidade das aulas. Queria saber da sua experiência nessas duas vias, Fábio. Eu tive a sorte, ou a sorte em parte e a infelicidade em parte de conviver com duas realidades completamente diferentes. Graças a Deus, tenho uma condição que eu não posso reclamar do mundo digital em si, não só porque pertenço a uma parte da população que tem acesso a tudo, mas porque sou uma pessoa que tem uma certa predileção, digamos assim, por aparatos tecnológicos. É uma parte da vida que faz muito parte da minha vida. Gosto muito de tecnologia em vários aspectos. Então, para mim, enquanto aluno, foi muito bom. Enquanto aluno, eu economizei
6 meses longe da minha casa, da minha família, e trabalhando e viajando. Subo escadas, venho aqui para o meu escritório onde eu estou agora, assisto a aula 2 horas, sento na cadeira ali atrás, vou fazer as leituras, os resumos, os fichamentos faço aqui nesse mesmo computador. Então eu economizei algumas horas de voo para Curitiba. Então, para mim, que estou numa classe extremamente privilegiada, não senti efeitos ruins por conta da pandemia, salvo o fato de não ter contato presencial com os meus amigos aí do Paraná, ou de criar um network maior com os colegas de turma. Mas eu dou aula em uma faculdade particular, mas é uma faculdade particular como muitas do Brasil, que tem um percentual muito grande de alunos que são alunos que não têm uma renda, um perfil de renda muito, muito grande, né? Então fazem um esforço muito, muito significativo para estarem cursando o ensino superior como um método de mudar de vida, né? Uma esperança de uma vida melhor para ele e para a família. E eu tenho dois perfis de alunos, né? nesse nicho especificamente. Tanto alunos que não têm muita dificuldade de lidar com ferramentas tecnológicas, como alunos que têm muita dificuldade em acesso próprio à internet, né? Então, planos de aquilo que eu falei um pouco mais cedo, os planos de dados que não permitem a ele assistir um stream de aula ao vivo. Então, como é que a gente se adaptou a isso? Primeiro de tudo, tenta disponibilizar a aula é gravada, ela fica disponível para o aluno no mínimo uma semana para que ele consiga assistir. Provas não são feitas mais ao vivo, elas têm que ficar disponíveis para que o aluno consiga acessar durante, no mínimo, aí, 2 a 3 dias. E aí, às vezes, o aluno não consegue fazer em casa, porque em casa o aluno ou a aluna está cuidando da família, tem que cuidar do filho, ensinar a lição para o filho, ou o aluno está em home office, ou às vezes o único lugar que ele tem alguma internet que funcione no trabalho, então ele tem que assistir a aula no trabalho, fica um pouco mais tarde ali para tentar assistir a aula. E aí são realidades que a gente tem que aprender a se adaptar, além do outro nicho, que é um nicho um pouco mais complicado, digamos assim, que sempre tem, né, até nas aulas presenciais isso existe, mas o aluno que está ali na internet, e aí você, professor, tem que competir com o YouTube, com jogos, com WhatsApp, com uma série de facilidades, com conteúdo produzido para você, selecionado especificamente pelos algoritmos das redes sociais para você, e uma aula de introdução ao estudo de direito, no meu caso, ou uma aula de direito comercial, ou uma aula de direito econômico, enfim, que você está ali obrigado a assistir. Então, essa pleiade de situações que o professor tem que aprender a lidar, e em uma semana a gente teve que virar de professor de sala de aula para youtuber qualificado. Que coisa, né? Deixa eu aproveitar e perguntar aqui para o Lucas sobre a questão do direito digital, porque a gente sabe que essa questão está sendo colocada no nosso dia a dia. A tecnologia está aí, no nosso dia a dia, mas ela não ocorre de forma igualitária. Então, eu pergunto para o Lucas, me explica um pouco sobre essa questão do direito digital, o que seria esse conceito de direito público digital, Lucas, por favor. Bom, para a gente pensar no que é direito público digital, para a gente pensar nessa noção, a gente precisa retornar a todas as conversas que foram, ao que foi falado aqui na webnet de hoje, que é a atual conjuntura da nossa sociedade, que é uma sociedade agora pautada pela tecnologia, pautada pelos aplicativos, né? De 20 anos para cá, a nossa vida mudou muito, alterou bastante, em tantas interações comerciais, as negociações que são feitas, praticamente são conectadas, e agora mais na pandemia, a internet, as compras feitas pela internet aumentou em nível grandioso. E esse vínculo, essa conexão entre internet e população também acaba sendo repassado para uma conexão entre o Estado e o cidadão, né? O cidadão começa agora a ter expectativa de que a administração pública vai também começar a entrar nesse novo ambiente, no ambiente digital, né, nesse novo cenário. E como já foi falado aqui, é importante sim que a gente tenha várias políticas públicas de inclusão digital, para que, pelo contrário, para que, em vez da gente excluir as pessoas que já são marginalizadas, nós possamos incluí-las cada vez mais, né?
ao falar do direito público digital, eu vejo essa interação do Estado, da administração pública, com as tecnologias a partir de três principais áreas. Uma área inicial, que é a própria administração pública, que é a melhoria dos processos administrativos e da infraestrutura básica da própria administração nas tecnologias. Uma noção de serviço público, que é melhorar um serviço público para a população pelas tecnologias, e não de uma forma incremental, de uma forma superficial, mas sim densificar a utilização dessa tecnologia para, de fato, garantir direitos sociais e fundamentais por meio desses novos aplicativos, né, de tecnologias de informação e comunicação, como a internet. E, por um outro lado, também é importante a gente pensar nessa digitalização do governo para fomentar a democracia, para fomentar a participação social cidadã das pessoas, para que as pessoas tenham voz nessa nova vida digital, que vai envolver uma cidadania digital, uma economia digital e também uma administração digital. Então, eu penso nesse direito público digital, nessa noção, e embora ela não exista ainda um conceito definido sobre o que ela é, eu acho que ela representa a alteração de paradigma da administração pública, um paradigma que agora vem buscar, sim, a densificação, a integração dessas tecnologias do mundo digital na atuação direta do Estado. Mas é claro que dentro de um regime de direito público, um regime publicista, é evidente que a prestação de serviços públicos, por exemplo, quando feita dessa forma por aplicativos pela internet, deve respeitar, na minha opinião, claro, os princípios dos serviços públicos constitucionais, né, e infraconstitucionais, entre os quais a atualidade, universalidade, a continuidade, para que dessa forma possamos garantir, então, por meio do governo digital, desse direito público digital, direitos sociais e fundamentais para as pessoas. Como será que isso impacta, então, na democracia representativa, né? Eu quero perguntar para a Mariana isso. De que forma você acredita que essas tecnologias podem impactar na tomada de decisão das pessoas? Lembrando que a gente está num ano eleitoral. Eu acho que já está impactando muito, né? O que eu acredito que seja o problema, assim? Pensar no meio digital como uma resposta geral para tudo. Então, por exemplo, eu acho que quando o Fábio estava comentando da educação, eu acho que é extremamente preocupante o nível de crescimento do EAD e muitas pessoas já pensando que a educação online é uma resposta para a educação. A gente não pode pensar no meio digital como uma generalização. A gente tem que pensar sempre, a gente está no Brasil, a gente não tem nem assim a generalização do acesso à luz elétrica. A gente não pode pensar no meio digital como uma resposta para tudo. Isso é muito importante quando a gente vai pensar em democracia. A gente tem cada vez mais o fortalecimento desses hábitos de escutas digitais. Então, as consultas digitais, os protocolos são digitais. Então, às vezes, a gente tem uma ilusão também que o meio digital, assim, a gente faz um vídeo, você acessa lá 15 mil pessoas. Mas esses dados são enganosos também. Se a gente for colocar, por exemplo, no território, que é minha área, onde estão essas 15 mil pessoas que você acessa? Nos processos participativos, aqui em Curitiba a gente teve, tudo bem, agora a pandemia, mas a gente tem cada vez mais se consolidando processos de consulta participativa de orçamentos públicos pela internet, assim. Se a gente for territorializar as pessoas que participam efetivamente desses processos, onde elas estão? Então, eu acho que o grande problema, se a gente for pensar a democracia e a questão digital como um todo, é a gente pensar nela como uma solução geral para todos os nossos problemas de acesso a políticas públicas, porque, na verdade, a gente está reforçando círculos de exclusão. A gente tem que pensar que as pessoas acessam desigualmente. Então, se a gente está oferecendo um meio digital como único caminho de acesso para uma pessoa, a gente, com certeza, está excluindo uma parcela muito grande, né, da população. Então, eu acho que essa é a grande questão, assim, para mim, quando a gente vai pensar na relação de políticas públicas, democracia e a questão de digitalização. A gente também não cair no canto da sereia, assim, né, do que é a democracia digital. Não, eu concordo com você. Todos os anos a gente abre pesquisa na Câmara Municipal para a LOA, que é o orçamento anual, assim, que a gente vai votar e tal. E eles abriram esse ano por conta da pandemia somente pela rede digital. Incrível. Curitiba tem quase 2 milhões de habitantes e teve 250 pessoas que opinaram.
Então, isso deixa muito claro que o indivíduo não tem acesso mesmo, né? Que a gente está muito longe do que a gente desejaria, assim. E a participação popular nessas questões orçamentárias, por exemplo, do município, é uma coisa fundamental. Como é que a gente vai discutir um orçamento sabendo se o indivíduo quer mais asfalto, quer mais saúde, o que ele quer, né? Então, tudo é decidido por uma minoria. E a gente acaba vivendo essas coisas contraditórias, assim. Mas eu queria perguntar para a Ana, porque você fala também num conceito de governo aberto, né, de transparência e de combate à corrupção. Teve aí um presidente que se elegeu falando nisso. E que se tornou uma preocupação super crescente no mundo. Assim. Como as novas tecnologias, Ana, podem impactar nessa questão do governo aberto? Então, vereadora, eu vou pegar aí mais uma vez o gancho da Mariana, que ela explicou muito bem que toda essa questão da democracia digital e da necessidade de a gente observar em que lugar que a gente está, em que momento que a gente está, quais são as etapas necessárias para a gente chegar até um governo aberto, e começar a poder falar numa democracia digital, porque é muito bonito falar tudo isso no papel, mas sem atender para que momento que a gente está passando e a nossa própria realidade. E isso, por mais que a gente pense, olha, a gente tem problemas de segunda revolução industrial, que é a falta de acesso à luz elétrica, mas o fato é que o desenvolvimento digital, se a gente não pensar nele, ele só vai aumentar ainda mais essa desigualdade, ele não vai ajudar, não vai ser que não atuando, a gente não vai se a gente não pensar nele, vamos pensar nas outras questões. Não, a gente também tem que pensar nele, porque ele só aumenta a desigualdade. Então, é importante a gente pensar nisso. E o governo aberto, na realidade, ele é como se fosse o último passo dentro de um caminho de uma administração digital. Então, a gente primeiro tem um governo eletrônico, em que a gente começa a ter uma internet que vai ter o início de relação entre a administração e as pessoas, a administração e o cidadão. Num segundo passo, a gente passa por uma administração digital, que é onde aí a gente vai ter uma relação maior da administração pública que vai se moldando, é uma administração, é um Estado que sai de um ambiente analógico e passa a ser digitalizado, para a gente chegar num terceiro momento no governo aberto. Então, para a gente chegar num governo aberto, em que a gente vai estar trabalhando com as ideias, né, de uma participação social, de uma co-construção entre os cidadãos e o Estado, e também de uma transparência, para aí a gente poder falar num combate à corrupção, porque são todos caminhos que a gente precisa chegar, são etapas para que a gente consiga chegar nesse ponto. Então, a gente precisa primeiro pensar numa administração digitalizada, fazer essa conversão dessa administração digitalizada para a gente pensar num governo aberto efetivo. Aí, a partir desse momento, quando a gente tem um governo aberto, aí a noção do governo aberto é uma noção em que o cidadão co-constrói com o Estado. Essa é a ideia. E, a partir daí, essa co-construção é uma co-construção em que a administração é transparente, e evidentemente que isso vai combater a corrupção, porque se você tem os dados aí, todas as relações elas vão ser mais transparentes, você consegue evitar atos corruptivos. Então, na minha opinião, o que a gente precisa pensar é que o governo aberto, ele é um caminho a gente ser perseguido, mas a gente ainda não está nesse momento. É distante, né? Pegar o gancho da Ana, vereadora, por gentileza, também da Mariana. Claro. Eu acho que um ponto interessante, quando a Ana fala de caminho, do caminho que nós temos que seguir, das barreiras que nós temos que enfrentar para atingir um governo digital, eu acho que ele vai também além, claro, ele tem os problemas da falta de acesso qualificado à informação, né, que já foi comentado pela Ana, pelo Fábio, pela própria Mariana. Tem o problema da falta de infraestrutura básica da própria administração para poder fomentar o acesso digitalizado às outras pessoas, porque a gente pensa em Curitiba, Belo Horizonte, em São Paulo, que são grandes capitais, mas quanto mais para o interior a gente vai, a gente vê o quão defasado é o avanço tecnológico lá, e o tamanho da dificuldade que a gente vai enfrentar para poder digitalizar também as menores cidades e o território do interior, né, do país. Mas um outro ponto que eu também ressalto, na dificuldade de implementar um governo digital, é ainda um receio
né, do gestor público de implementar essas mudanças, né, do prefeito, do governador, de tentarem buscar esse experimentalismo de uma administração digital hoje, né? Existe um medo de, talvez, essa ter uma ação civil pública, talvez uma ação de improbidade administrativa. Então, essa ainda é uma barreira, né? O medo do gestor público, o receio de dar esse próximo passo. Então, acho que tudo isso acaba levando a gente a ter um caminho bem longo a ser percorrido, mas que eu, pensando de uma forma prospectiva e positiva, acho que pode sim, claro que daqui a algum tempo, culminar num fomento da democracia digital e, de fato, numa inclusão digital efetiva no nosso país. Na verdade, o gestor público tem medo de uma gestão coletiva, né? Ele acaba se distanciando muito disso, assim. E isso a gente observa em muitas cidades, inclusive aqui na nossa cidade. Eu queria perguntar para o João, por favor. Desculpa, vereadora, só para pegar um ganchinho do que o Lucas Vamos falou, lá. que eu acho que é relevante também a gente apontar, principalmente por conta do cenário de crise fiscal que a gente está aí na beira, né? Os estados e municípios que já não estão em crise estão caminhando para uma situação de crise bem relevante. Particularmente em função da experiência que eu tenho aqui na Procuradoria em relação à automatação de serviços, o que pode ser relevante principalmente para os pequenos municípios que têm uma dificuldade muito grande com a gestão meio mesmo, né? As áreas meio de prestação de serviço público, áreas administrativas, e a administração pública digital, digitalização de serviços, automatação de serviços, ainda que não por mecanismos finos, aplicação de ferramentas de inteligência artificial muito desenvolvidas, não é bem isso ainda. É um estágio anterior. Isso pode dar muito espaço fiscal para investimentos que a população vai precisar. Você deixar de investir menos em técnico administrativo, em auditor fiscal do município, e passar a investir em médico, investir em agente de saúde, investir naqueles serviços que são mais fundamentais para que a população ultrapasse o período de crise que a gente vai começar a viver. É só um pequeno drop de contribuição em relação. Obrigada, Fábio. Eu tenho uma curiosidade de saber o que é exatamente a Suprema Corte do Facebook, João. Sei que você escreveu sobre isso e eu queria entender melhor. Explica um pouquinho mais para a gente, por favor. Bom, eu acho que essa é talvez a questão mais importante sobre o futuro da moderação de conteúdo nas redes sociais, né, e sobre a liberdade de expressão nas redes sociais. E para entender a Suprema Corte do Facebook, ou Facebook Oversight Board, né, como ele é conhecido pela empresa, a gente precisa falar um pouco antes sobre o constitucionalismo estadunidense, né? Muitos conhecem pela cultura popular a famosa primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, que garante a liberdade de expressão, né, nos Estados Unidos. E acontece que a primeira emenda, e isso poucos sabem, ela não se aplica às entidades privadas, né? Ela é direcionada apenas ao governo federal dos Estados Unidos. Diferente do Brasil, onde a gente tem uma discussão sobre a aplicabilidade horizontal dos direitos fundamentais, lá eles estão muito longe desse debate, né? Então, o direito à liberdade de expressão ele não se aplica com a mesma força às entidades privadas. Então, essas empresas como o Facebook e o Twitter, elas podem formular suas próprias regras a respeito da liberdade de expressão dos seus usuários nas plataformas, né? Elas não precisam seguir à risca, então, esse direito à liberdade de expressão tal como ele é posto na primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos. E é efetivamente isso que essas empresas vêm fazendo ao longo dos anos, né? Elas formularam o que a gente chama hoje de regras da comunidade. É uma espécie de documento que define o que pode e o que não pode ser dito no Facebook e no Twitter. Por exemplo, é proibido hoje no Facebook o discurso de ódio que compare pessoas a animais, porque há estudos históricos que comprovam, né, que esse é o primeiro passo rumo ao fascismo, rumo a um regime totalitário de separação de estratos sociais. Também é proibida a nudez e a linguagem sexual e assim por diante. Então, muito do que seria permitido pela primeira emenda dos Estados Unidos acaba sendo proibido pelas redes sociais. Né, e isso tem efeitos também para outros países, né, porque a gente usa as plataformas que são desenvolvidas nos Estados Unidos, isso é inevitável. E, em parte, os incentivos econômicos, né, eu falei sobre isso um pouquinho, eles também são importantes para entender essa dinâmica.
porque essas empresas, como o Facebook e o Twitter, elas querem criar um espaço mais amigável para os usuários, né? Onde os usuários eles se sintam relativamente seguros, não tenham medo de ataques e assim por diante. Então, quanto mais à vontade o usuário e as pessoas se sentirem online nessas plataformas, maior será o engajamento deles com a plataforma e, consequentemente, maior será a corrente de dados que poderão ser coletados e lucro e assim por diante, né? Então, vira um ciclo para essas empresas. Mas, nada obstante, ainda há pouca transparência, né, a respeito de como se dá a moderação de conteúdo nessas plataformas. Um primeiro problema que eu identifico diz respeito aos parâmetros, né? Embora as regras da comunidade elas sejam facilmente encontradas no site do Facebook, por exemplo, pouco se sabe sobre os parâmetros que são aplicados, né, quando essas regras são aplicadas a casos concretos. Por exemplo, quando uma juíza aplica a lei ao caso concreto, a gente consegue ler a decisão dessa juíza e descobrir quais fatos ela levou em consideração e quais ela desconsiderou, certo? O mesmo não pode ser dito sobre a moderação de conteúdo no Facebook. Um segundo problema, ele diz respeito à mão de obra. Isso é muito interessante, né? Muitos acreditam que a moderação de conteúdo nessas plataformas é 100% automatizada e que o trabalho é realizado por robôs e algoritmos e assim por diante. E a verdade é que essa tecnologia ainda não superou o trabalho humano, pelo menos na área de moderação de conteúdo. A maior parte do trabalho ela ainda é realizada por humanos, os chamados moderadores de conteúdo dessas plataformas, né? Então, essas pessoas, elas basicamente sentam na frente do computador o dia inteiro, vendo imagens e lendo textos, alguns bem perturbadores, né? E decidem se aquilo deve ser mantido online ou se deve ser deletado. Conteúdos que são considerados mais sensíveis, eles são distribuídos para vários moderadores ao mesmo tempo. E se houver um alto grau de divergência entre eles, o algoritmo ele automaticamente escala aquele conteúdo para uma segunda instância que é ativada para adotar uma decisão final. Então, é mais ou menos assim que o processo de moderação funciona hoje. E a incompreensão dos usuários a respeito desse processo e das regras que são aplicadas, né, tira muito da legitimidade desse processo. Nós estamos vendo o resultado disso tanto na direita quanto na esquerda política, né? Os posts estão sendo deletados, as contas são excluídas e pouco se sabe sobre a motivação por trás dessas decisões. Eu costumo brincar que é como no livro do Franz Kafka, né? O processo. Você acorda num belo dia de manhã e a sua conta foi excluída pelo Facebook. Eles não te dão motivos específicos para a exclusão, apenas uma notificação, né? Sua conta foi excluída por violar as regras da comunidade. E cabe a você, usuário, adivinhar o que você fez de errado e se defender da forma que for possível, porque eles provavelmente não vão te dar atenção. Então, qual que é a solução que o Facebook encontrou para esse dilema, né? Para esse problema de legitimidade institucional? A tal da Suprema Corte, ou Oversight Board, né? A ideia é criar uma espécie de órgão judicial fora da estrutura da empresa, com independência, que será responsável, então, por julgar recursos das decisões de moderação de conteúdo. Então, pela primeira vez, a gente vai poder sentar e ler a decisão, avaliar a qualidade dos argumentos, verificar quais foram os fatos que foram levados em consideração e assim por diante. Então, é uma tentativa de tornar todo esse processo mais transparente para o público, para que os usuários saibam, de fato, quais são os parâmetros que regem a tomada de decisão. Então, o que a gente tem é basicamente mais um exemplo de constitucionalismo para além do Estado, né? Eu chamei dessa forma. Assim como aconteceu na comunidade europeia, com a criação da Corte Europeia de Direitos Humanos, o Facebook está criando uma espécie de corte digital de moderação de conteúdo, que vai levar em consideração regras de hermenêutica constitucional, jurisprudência de tribunais internacionais e, principalmente, o Corpo Internacional de Direitos Humanos. Então, embora a gente ainda não saiba se isso vai dar certo ou não, o tribunal ele vai começar a trabalhar, a previsão é no final do ano, é um interessante exemplo, né, ao meu ver, de como estruturas que foram criadas dentro do Estado podem ser replicadas para além do Estado. Isso que eu ia falar, João. A diferença só que não é um Estado. Bom, união, mas enfim, não é uma união de estados, né? E o que para mim que é o preocupante é qual que é a finalidade dessas grandes empresas, né?
E mesmo, Eu gente... acho que... Para que elas atuam? Elas atuam para o empoderamento do indivíduo? A vontade delas é essa? Ou a finalidade delas é o lucro, extremamente mercadológica? Enfim, eu já vou entrar na nossa discussão ali da benevolência. Exatamente. Eu acho que esse é um ponto interessante, eu concordo com você, eu acho que tem muito da ideia de resgatar a legitimidade da empresa para que ela possa continuar lucrando, né? Eles não estão fazendo isso em prol somente do indivíduo, mas eu acho que as duas coisas acabam andando junto, pelo menos lado a lado, até certa medida, porque, como eu disse, o incentivo econômico, de certa maneira, ele também atua em benefício do indivíduo, porque essas empresas querem mais gente, né? E se o público passar a desejar maior liberdade, a desejar maior transparência, então esse se torna o novo imperativo econômico para manter as pessoas online. Ô, João, que público? Essa é a questão que a gente está tendo aqui, né? O público que no momento está no Facebook, né? Que tem acesso, né? Na verdade, porque nem todos são ouvidos, de certa forma, por falta de acesso. E depois tem um outro fator, João, nessa corte digital. Na base disso está um moderador, considerando que ele também tem valores pessoais, tem julgamentos pessoais, né? Como é que a gente vai superar essa questão, né? Ser tão técnico assim para fazer o julgamento e avaliação dessas questões? É uma dúvida que eu tenho. O que você acha? Eu acho que esse é um dos problemas que o Facebook tem nesse momento, né? Eu acho que um caso emblemático de erro histórico que o Facebook cometeu foi em relação a Mianmar, né? E o genocídio que aconteceu com minorias islâmicas naquele país, né? O exército de Mianmar, ele começou a usar contas falsas, contas que já tinham uma base de seguidores, para propagar fake news e acirrar tensões étnicas e raciais para depois expulsar essas minorias religiosas do país. E o Facebook demorou muito para agir, sabe por quê? Porque ninguém falava a língua na empresa. Ninguém sabia interpretar os textos e as imagens que estavam sendo postadas. Então, é um problema, né? O Facebook ele tem que estar aberto para pessoas de diferentes backgrounds, justamente para poder responder com eficiência a esses desafios, né? E os moderadores de conteúdo, eles desempenham um papel muito importante. Obviamente, eles têm seus valores, eles aplicam e replicam os seus valores, e esse é um problema com o qual a empresa vai ter que lidar no futuro. Uau, que coisa, hein? Quantos desafios. Deixa eu perguntar para a Mariana agora sobre a campanha Resistindo com Solidariedade. Eu sei que você está nessa campanha, Mariana, que lida com as ocupações urbanas aqui em Curitiba. Daí, qual é a pergunta? Como é que tem sido essa campanha e o acesso às tecnologias faz diferença? Eu acho que, assim, eu comentei um pouco no início, teve uma incidência maior, porque teve um período da pandemia que essas áreas, elas ficaram, não foi de imediato, né, a renda básica emergencial, então teve um momento que houve um nível de necessidade de abastecimento mesmo, né? Depois isso foi estabilizado, só que aqui em Curitiba a gente também está com uma circunstância que veio a pandemia, uma seca, recentemente a gente teve temporais, né? Então, foram várias questões que se sobrepuseram, assim, em termos de aumentar a vulnerabilidade e a fragilidade dessas áreas. O que eu acho que diz respeito mais ao tema do acesso digital é justamente como a pandemia escancara essa disparidade, porque qual é a forma de acesso hoje? A gente teve vários momentos em que a gente teve repartições públicas fechadas, a gente também, como as coisas aconteceram, digamos, de um modo não planejado, um problema que a gente visualizou que diz respeito ao poder público e também a como se disponibilizaram os canais digitais é a falta de procedimento. Então, a gente viu várias coisas se disponibilizando online, mas sem procedimentos claros e sem instrução, né, para essas pessoas, assim, que já são marcadas por essa vulnerabilidade e que, num contexto que o meio digital era o único meio de acesso, de reivindicação e de diálogo. Então, o cenário nas ocupações é mais ou menos esse, né? Tem várias demandas, a gente teve o agravamento de situações que já aconteciam, mas no que diz respeito ao acesso digital,
eu acredito que da parte do poder público o principal problema foi esse, assim, a falta de procedimentos, as coisas aconteceram, então fechamento de CRAS, as pessoas contam muito com o sistema de assistência social ainda, então houve todo um fechamento da máquina sem uma procedimentalização, digamos, de como se daria esse acesso de um meio digital e a informação chegar também, né, nessas pessoas. Como é que você acessa? Às vezes você tem até um direito disponível, mas você não tem a informação chegando, e às vezes não é suficiente você colocar isso no meio digital, né? Então, esse é o cenário, mais ou menos, que a gente observou na campanha. É difícil, né? Gente, a gente está com mais de 1 hora já de conversa, eu sabia que o tempo ia voar, então eu vou pedir a consideração final de cada um de vocês, começando pela letra A. Ana. Opa, deixa eu ativar meu vídeo. Bom, gente, eu só queria agradecer mais uma vez a vereadora pelo convite, foi espetacular, gostei muito de estar aqui. Quero agradecer também a todo o gabinete, em especial a Letícia pelo convite também, e ao debate. Eu aprendi muito com todos os meus colegas e também foi espetacular, gostei muito. Espero por uma próxima. Um abraço. Obrigada. Fábio. Vou fazer minhas as palavras da Ana, agradecer a senhora vereadora, os meus colegas aqui de mesa virtual, Mariana, João, Lucas e Ana, e agradecer o seu gabinete aí também, na pessoa da Tita, do nosso coração. O que ela chamar, a gente vai. E obrigado pelo debate, pelo espaço. A gente está aqui à disposição para qualquer outro debate. Obrigada. Obrigada. João? Também vou me limitar a agradecer pelo espaço. Muito obrigado pelo convite, vereadora. Foi um prazer rever os meus amigos, a Ana, o Lucas, conhecer outros, a Mariana e o Fábio. Foi um prazer dividir esse espaço com vocês e também fazer um convite para que a gente continue a ter esse diálogo, né? Principalmente nesse momento de pandemia. É muito importante pensar a respeito da estrutura das redes sociais, os impactos da desinformação no ambiente digital, para que a gente continue debatendo e encontrando soluções para as autoridades públicas, né, que precisam agir nesse momento tão difícil. Obrigada, João. Lucas, por favor. Eu também, seguindo meus colegas, eu agradeço ao espaço por poder estar aqui, agradeço ao vereador, agradeço a Letícia por ter convidado, parabenizo pela organização do evento, mais um gabinete incrível. Eu aceito o convite do João já de antemão, claro que vamos discutir sim, vamos continuar o debate, porque como a gente percebeu aqui hoje, né, tem muita coisa para a gente falar sobre o direito digital, né, então não vai ser fácil discutir isso, não vai ser fácil pensar em como percorrer aquele caminho que a Ana falou, até chegar no governo aberto, mas o debate vai incitar novos pensamentos e novas ideias, vão pensar também em hipóteses e transformar essas hipóteses na prática para conseguir efetivar, eventualmente, esse governo digital. Então, agradeço o espaço, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Lucas. Mariana, por favor. Gostaria de agradecer de novo a vereadora Maria Letícia pelo convite, a todos aqui que participaram da mesa, aprendi bastante, foi bem interessante ouvir essas perspectivas todas. E também terminar dizendo, né, que toda a questão digital é uma possibilidade aberta, né? Não tem uma taxação, é uma coisa ruim ou é necessariamente uma coisa boa, mas pensando desde o campo das políticas públicas e no nosso país, no nosso contexto que é tão desigual, que a gente possa ter cada vez mais um olhar do cuidado, né, e menos do controle quando a gente está debatendo o meio digital. É isso. Obrigada, Mariana. Bom, eu finalizo agradecendo imensamente todos que debateram hoje aqui com a gente. Eu acho que o assunto não absolutamente muito longe de estar esgotado. Fica a proposta da gente retomar esse debate ao longo dos próximos meses, semanas, quem sabe, porque a gente vai viver com certeza um longo período aí de isolamento, e isso implica com certeza grandes mudanças na vida das pessoas e muito aqui influenciados pela questão digital, com certeza. Eu fico grata e eu digo tchau, até breve, não será jamais um adeus aqui. Muito obrigada, gente, super valeu. Até breve.